Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Sextou, hein? Sextou com Rock in Rio, hein? Hoje, nossa, hein? Olha Rock só. Rock in Rio, dando início na cidade, né? Lá Isso na cidade aí. do rock, né? O Rio de Janeiro começa hoje a ser a cidade do rock, literalmente, né? Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria para a gente. Mande para cá, nosso e-mail já está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. E você também pode entrar e olhar as nossas redes sociais para ficar muito bem informado. Vai aparecer na sua tela aí nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você se informa e ainda acompanha alguma coisa da programação aqui da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olhem só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com um céu azul, sem nuvens. Olhem aí, essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. Céu claro e sem nuvens. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Ministério do Desenvolvimento Regional debate gestão do sistema Guarani de aquíferos com países sul-americanos. Baixa cobertura vacinal preocupa Ministério da Saúde. Orçamento de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.302. Governo do Estado convoca representantes da sociedade para fiscalizar concessões de saneamento. Defesa Civil de Petrópolis retoma a emissão de declaração de residência para saque do FGTS por calamidade. Teresópolis terá a terceira chamada para matrículas nas creches municipais. E mais, jardins da Praça da Inconfidência em Petrópolis são adotados por rede de hotéis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que hoje é a versão de final de semana, sexta, sábado e domingo. Vamos dar uma olhada nos destaques da primeira página. A manchete, os motivos torpes da operação que mirou em Washington Reis. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Como falado, começou, né? Com o olhar de Roberto Medina, começa o Rock in Rio da retomada. Ali uma reportagem grande, especial também na página 3, na coluna Magnavita. Aqui dentro, ó, Roberto Medina recebe o nosso diretor, Cláudio Magnavita, para uma visita à cidade do rock antes da sua abertura oficial. Na foto, Medina com a esposa Mariana observam o palco principal. Na página 6, o destaque é MP mira fantasmas do PSD de Paz. Ainda temos ali os destaques ali embaixo. Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras. Página 6. Mais uma notícia boa aí para o bolso do brasileiro. Outro destaque, Marinha do Brasil recebe novo submarino. Está na página 4. E ainda temos os destaques do esporte e do segundo caderno. Esporte eu não vou falar muito não, porque tem o nosso craque hoje aí trazendo muita informação, né? Vamos à página 2 agora com a leitura do editorial, né? Nossa página de opinião. A leitura do editorial pela Nana Grassi. Alta do PIB mostra retomada da economia. A alta de 1,2% do PIB reflete o avanço da economia brasileira em diversos setores, mostrando que o país está de volta ao padrão pré-pandemia e adquirindo confiança para o mercado. O percentual foi acima do esperado para analistas da agência Bloomberg, que projetava uma alta de 0,9%. Grande setor da economia, o serviço foi novamente o principal puxador do bom indicador, com alta de 1,3%. Vale destacar que este segmento representa quase 70% da economia nacional e é muito importante para gerar emprego e renda para a população. Não por menos, no período mais crítico da pandemia, quando bares, restaurantes e hotéis ficaram um bom tempo fechados, a economia praticamente despencou. Agora, com grande parte da população com o esquema vacinal inicial completo e outros com 1 ou 2 doses de reforço, foi possível reabrir o setor e as pessoas voltarem a circular.
A indústria, que teve alta superior de 2,2%, é outro setor que movimenta o mercado em razão da construção civil, que cresceu 2,2% na comparação com o trimestre anterior. Percebe-se no país a grande quantidade de obras, principalmente no mercado imobiliário, com o programa Casa Verde Amarela de Moradia Popular, fazendo jus ao setor que, no século passado, foi de suma importância para manter a economia em alta. A agropecuária teve uma leve alta de 0,5%, muito em função da sazonalidade de safras, já que o setor é bastante vulnerável às estações do ano. Além disso, deve-se levar em conta os fenômenos El Niño e Laninha, que afetam as condições climáticas do planeta a partir do aquecimento ou esfriamento das águas do Pacífico. Com a economia em alta ou ficando próxima dos padrões pré-pandemia, o país, como todo, volta a se reaquecer financeiramente, gerando emprego e renda para a população. Tanto que a taxa de desemprego está novamente em um dígito, 9,1%, e a população no mercado de trabalho se aproxima dos 100 milhões de brasileiros, mesmo que 40% deste contingente esteja na informalidade. Vamos então agora à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Hoje, duas notícias grandes ali, muito legais. Vamos aqui, a primeira, né? Fogo cruzado que o Washington Reis enfrenta. Exatamente. O ex-prefeito Washington Reis está enfrentando um fogo cerrado de todos os lados. De fora, os opositores da chapa Castro Reis e o fogo amigo dos aliados que querem sua cadeira. Ele resiste e passou a semana administrando o resultado do julgamento na segunda turma do STF. O resultado anterior de 5-0 foi alterado. Passou a ser 2-3, o que lhe dá a opção de mais um embargo e ainda levar para o pleno. Então, essa notícia continua. Se você quiser ver ela completa, é só acessar o nosso site, o nosso jornal, e lá na página 3, na coluna Magna Vita, conferir essa reportagem que foi o destaque aí da primeira página. Exato. Essa reportagem, ela faz referência justamente à operação que aconteceu ontem contra o ex-prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, a qual a PF foi lá e fez várias diligências, né, dentro da cidade. Enfim, aqui dentro da reportagem conta tudo sobre. Vamos aqui ao lado ali, tem uma foto também, né? Tem mais duas fotos aqui legais. Eu vou pedir para botar a coluna de novo ali, se puder dar um zoom nas fotos, né? Cláudio Magna Vita e Roberto Medina na super sala de imprensa da Cidade do Rock. Isso, por favor, um zoom aí. E na outra foto, Cláudio Magna Vita com Roberto Medina, Coronel Leandro Monteiro e Fernando Hackmi. São essas duas fotinhas menores ali, logo abaixo do nome ali, Magna Vita. E do lado, Medina e sua esposa, Mariana, observando os preparativos ali da Cidade do Rock, de frente ali para o Palco Mundo. Eu vou ler um pedacinho desse aqui, O Criador. Na capa dessa edição do Correio da Manhã, a foto do Criador e a criatura, ao lado de sua esposa, Mariana Medina. Roberto Medina observa a materialização da edição 2022 do primeiro Rock em Rio pós-pandemia. Na iminência dos primeiros acordes do maior festival de música do planeta, o evento é um marco para a retomada do turismo fluminense. Hotéis lotados e com excelentes tarifas, voos extras e a cidade fervilhando. Um presente para o turismo que demorava a retomada. Olha só, muito bacana. Então, tá aí para você saber mais. A reportagem também é um pouco mais extensa. Ah, que ótimo. Obrigado, gente, pela foto, pelo recorte. Tá bonito, né, a Cidade do Rock? Muito, né? E ainda diz o seguinte, a acessibilidade é um dos pontos que deixa o Rock in Rio orgulhoso. Pois é. Sabe quem é que vai curtir aí hoje à noite, gente? Vai estar lá dando uma olhada? Pois é, a nossa repórter e produtora, Nana Grazi, vai estar lá. Semana que vem a gente tem novidade para vocês aqui, viu? Vamos dar prosseguimento à nossa leitura aqui. Vamos à política. Na nossa página de política, entre aspas ali, ó, nossa proposta é imposto zero. Presidente Bolsonaro é sabatinado pela Rede TV. O telejornal foi ao ar na noite de quinta-feira. Então, traz aqui, dentro da matéria, um pouco do resumo da sabatina a qual o presidente fez ontem na Rede TV. Temos também, portando o celular, eleitor não poderá votar
e Google junto ao TSE. Buscas no Google como expressões como votar ou como usar as urnas eletrônicas, por exemplo, têm como primeiros resultados, a partir de agora, somente informações oficiais da Justiça Eleitoral, com explicações claras para dúvidas sobre as eleições. Gente, e no Nacional, ó, o S-40 Riachuelo chegou. A Marinha do Brasil recebe novo submarino com atraso de 5 anos. A Marinha do Brasil recebeu para operação na quinta o S-40 Riachuelo, primeiro submarino da nova série de embarcações do tipo fruto do acordo militar que o país assinou com a França em 2009. Segundo o cronograma original, o Riachuelo deveria entrar em operação em 2017. O atraso que afeta os outros 3 submarinos de propulsão convencional do programa se deve à inconsistência orçamentária ao longo dos anos e também a desafios desse tipo de construção. A construção dos 4 submarinos de desenho francês baseado no modelo Scorpène, estaleiro, base naval e o desenvolvimento de uma embarcação com propulsão nuclear foi orçada em 6,5 bilhões de euros, 7,3 bilhões em valores originais aí, 37,7 bilhões no orçamento atual em reais. Mas tudo bem, chegou o Riachuelo e ele está em operação. Vamos agora então ao estado do Rio? Eu vou ler uma noticiazinha aqui no Correio Nacional sobre queimadas na Amazônia. A Amazônia teve o mês de agosto com mais queimadas desde 2010. Olha só, nos 31 dias do mês, de agosto, foram registrados 33.116 focos de queimadas. Apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora resta saber se essas queimadas foram naturais ou se foram queimadas aí provocadas, né? Isso. Vamos agora à página 5, Estado do Rio. Petrópolis, vítima de tragédia identificada. Reconhecimento do corpo aconteceu mais de 6 meses após as fortes chuvas de fevereiro. A gente traz uma reportagem completa sobre isso, mas essa imagem aí dos ônibus, quando eles foram carregadas, é muito impactante, depois que as águas baixaram, essa foto sobraram os ônibus cheios de terra e entulho, Nós temos a imagem, muito emblemática, nós temos a imagem, quando as águas estavam quando os ônibus estavam ali praticamente submersos, e depois que a água baixou, olha o cenário que ficou, de destruição. E aí tem 2 outras notícias aqui que eu vou dar destaque. Maricá distribui chip de internet a alunos e Niterói terá novo centro cultural. Ali na foto, a população vai definir as atividades do local. Que bom, né? Bota para a população ali definir quais são as atividades culturais que terão dentro desse centro. Vamos agora, então, à página do Rio de Janeiro, ver o que acontece na capital, gente. Vamos, na capital e nem tanto. Olha só, os fantasmas do PSD de Eduardo Paes. Nomes na folha de pagamento do gabinete do prefeito não moram no Rio. Olha só. Verdadeiro escândalo estourou na tarde de ontem na cidade, quando a nomeação de supostos funcionários fantasmas na Prefeitura do Rio passou a ser investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No começo de agosto, foram descobertos nomes de pessoas ligadas ao deputado federal Dedinho, do PSD, que ganhavam salários públicos da prefeitura sem ao menos estarem trabalhando. O fato gerou a impugnação do político pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Os desembargadores levaram em consideração condenações por improbidade administrativa e sua inelegibilidade. Nessa nova investigação, o MP do Rio levantou 6 candidaturas também do PSD nessas eleições que estão ligadas a nomeações de suspeitas de funcionários fantasmas. Elas são em cima de um setor que sequer tem sede e não consta no cronograma da administração municipal. Olha isso, gente. É o escárnio com dinheiro público, né? O núcleo de articulação social.
E aí nós temos essa foto aí do centro. Eu ia perguntar isso, você quer, por favor? Vamos dar um zoom aí, por favor, o pessoal do Master, nessa foto. Uma das funcionárias é da vereadora Gilda Beatriz de Petrópolis. Vereadora Gilda Beatriz, daqui de Petrópolis, é bastante conhecida e, pelas investigações, né, uma das funcionárias fantasmas aí é a filha da vereadora. Olha só. E aqui tem uma lista, né, dos investigados com funcionários fantasmas. Eu vou ler esse trechinho aqui. Outro ponto curioso é que muitos nomes são de pessoas que sequer moram na capital, como é o caso de Isadora Gagliardi, que tem 26 anos e é de Petrópolis. A jovem é filha de Patrícia Santana Gagliardi, coordenadora geral do gabinete da vereadora de Petrópolis, Gilda Beatriz, do PSD. E seu nome consta no núcleo de articulação social com salário de mais de 18 mil reais. Mais de 18 mil reais. Gilda é candidata a deputada estadual. E ainda tem mais. Mais um nome petropolitano na lista é o de Luiz Cláudio Clefes, com um salário de R$ 17.420, vindo do gabinete do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Olha, gente, eu não tenho nem o que falar. A gente fica sem palavras, né, olhando um negócio desse. Olha só, um salário de 18 mil reais. Para ser exata, R$ 18.145,56. E o outro salário, R$ 17.420. Você quer falar da lista? Não, tem aqui, os nomes dos investigados aqui por possuírem funcionários fantasmas são. Aí tem aqui uma série de nomes aqui do lado, né? Cláudia Lovain, candidatura a deputada federal. Candidata a deputada federal. Exato. Dedinho, candidato a deputado federal também. Tá ali do lado da lista. Muito obrigado, gente, do pessoal do Master aí hoje arrebentando, viu? Aí, olha, Gilda Beatriz, candidata a deputada estadual. Hugo Leal, candidato a deputado federal. Caio Viana, candidato a deputado federal. Zé Augusto Nalim, candidato a deputado estadual. Eu fiz questão de ler aqui porque tem vários petropolitanos nessa lista. Exatamente. Então você, eleitor, agora, tá todo mundo na rua aí pedindo voto. De olho na lista, de olho no seu candidato e veja quem tem funcionário fantasma, porque não dá, né? Convenhamos. Vamos à economia agora? Com a boa notícia? Vamos mudar com a boa, falar de algo melhor agora, né? Preço da gasolina cai 7,08%. Estatal reduz litro do produto às distribuidoras para 3,28%. É um recuo aí do combustível que deve chegar ao consumidor. Vamos ficar atentos, né? Ficar de olho na bomba, gente. Então, a Estatais, ela reduziu o litro às distribuidoras para 3,28. Vamos ver quanto que vai chegar para os consumidores aí na bomba, né? Aqui diz até que a redução pode ser de 25 centavos por litro. Tomara que chegue. Tomara que isso chegue. Vamos então aqui rapidamente dar uma olhada na nossa página especial, só para finalizar, que também tem boa notícia. Olha, PIB avança 1,2% no segundo trimestre, indicador da economia registra quarta alta seguida. Para quem não entende muito, gente, de economia, eu vou só falar um pouquinho aqui rápido, porque o nosso tempo está estourando. Temos a página 8 aí para botar na tela, que tem um gráfico legal ali para a gente mostrar. O que acontece? As previsões eram de não ter essa alta, era de 0 alta para o PIB. E o país aí vem se recuperando muito bem economicamente e tivemos uma alta de 1,2% no PIB. Isso representa aí, gente, todas as riquezas do país, né? Tudo que o país produz. Então a gente teve essa alta de 1,2%, que é uma boa notícia. A reportagem é extensa, você entra no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br para conferir na íntegra. Lembrando que a edição de hoje é uma edição especial de sexta, sábado e domingo, então você tem tempo para acessar lá o nosso site e ver a nossa versão digital. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que notificação de casos da nova varíola passa a ser obrigatória. E você também vê que Detran realiza mutirão especial para emitir carteiras de identidade para estudantes de cursos, né, e vestibulares. O Correio da Manhã volta já.
Amigo e amiga, estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O Ministério do Desenvolvimento Regional participou em Montevidéu, capital do Uruguai, de uma reunião sobre a implementação do Programa de Ação Estratégica do Sistema Guarani de Aquíferos, viabilizando ações regionais. Durante o encontro, foram discutidos e propostos um arranjo para a coordenação técnica do programa e instrumentos de gestão regional que permitirão a implementação coordenada e harmonizada de ações prioritárias que assegurem a sustentabilidade a longo prazo desse aquífero. Representantes do Brasil no evento, o coordenador-geral de gestão de recursos hídricos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, Anderson Bezerra, destacou a importância dos encontros com os demais países e sobre o papel do Ministério como um dos coordenadores nacionais do projeto. Tem um papel principal de articular, os diversos atores envolvidos com a temática de gestão de aquíferos, no caso do projeto específico do Sistema Aquífero Guarani. E a política de recursos hídricos no Brasil define a dupla dominalidade das águas, sendo as águas subterrâneas de domínio dos estados, Então, dessa forma, é importante que a coordenação nacional do projeto possa articular com todos esses atores. O Sistema Aquífero Guarani é formado por rochas arenosas e tem uma das maiores reservas de água doce do mundo. O Brasil cedia 61,65% do sistema, mais precisamente envolvendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, enquanto 20,98% estão na Argentina, 8,05% no Paraguai e 3,32% no Uruguai. Este aquífero representa a segunda maior fonte de água doce subterrânea do planeta e ocupa uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E olha, o Ministério da Saúde realizou mais um alerta para a baixa cobertura vacinal no país. Com a chegada do fim da campanha de vacinação contra a poliomielite, os índices preocupam, visto que não atingiram 50% do público-alvo. Vacina no braço, saúde em dia. Parece uma missão fácil, mas não é o que apresentam os dados do Ministério da Saúde. Em 2021, a cobertura no país atingiu apenas 59% dos brasileiros, 8% a menos quando comparado a 2020. Para que as campanhas de imunização sejam eficazes, a cobertura mínima deve ser de 95% do público-alvo. No estado do Rio, em 2021, a cobertura vacinal atingiu 64,23%. Em Petrópolis, o índice foi de 67,95%. Neste ano, até o mês de agosto, pouco mais de 50% da população se imunizou contra alguma doença. Apesar disso, ainda é a cidade da região serrana que mais realizou a imunização do público. No calendário nacional de imunização, são 20 vacinas disponibilizadas. O sarampo e a poliomielite são as doenças que mais preocupam o Ministério da Saúde atualmente. Em 2019, após um surto registrado no norte do país em 2018, o Brasil perdeu o selo de certificação de erradicação contra o sarampo. E o temor é que o cenário se repita com a poliomielite. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi iniciada pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e segue até o dia 9 deste mês. Por todo o país, campanhas de multivacinação são realizadas na tentativa de mudar este cenário. Em Petrópolis, no próximo sábado, outra campanha vai acontecer. Neste sábado será o segundo dia D da campanha de multivacinação, que é a atualização da caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade
e a campanha de vacinação contra a poliomielite para os menores de 5 anos de idade. Participe da campanha e leve o cartão de vacina juntamente com o número do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde. Por meio da Lei 8.069, fica determinado a obrigatoriedade de imunização de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No Brasil, todas as vacinas são autorizadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde incluiu a nova varíola na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Com isso, profissionais de estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a informar as autoridades em até 24 horas sobre os casos confirmados da doença. Assinada pelo ministro Marcelo Queiroga, a norma estabelece que os casos de varíola do macaco devem ser relatados diretamente ao Ministério da Saúde. A doença foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde em julho deste ano. A decisão foi tomada após o aumento de casos em vários países. No Brasil, o primeiro diagnóstico foi confirmado no início de junho em São Paulo e a primeira morte foi no fim de julho em Belo Horizonte. Nesta semana, a primeira morte no estado do Rio de Janeiro foi em Campos dos Goitacazes. Larissa Martins para o Jornal Correio da Manhã na TV. E o Ministério da Educação informou que o programa Universidade para Todos prorrogou os prazos para os selecionados comprovarem a documentação, assim como a lista de espera. O Ministério da Educação divulgou na última quarta-feira um novo edital para prorrogar o prazo para os candidatos pré-selecionados no ProUni comprovarem as suas informações nas instituições de ensino. O prazo, então, do dia 8 passa para o dia 13 de setembro. Vale lembrar que a lista de espera também foi prorrogada pelo MEC e será realizada nos dias 21 e 22 deste mês. A partir desta quinta-feira, os candidatos podem acessar o portal único para conferir o resultado da segunda chamada. Já o da lista de espera será divulgado no dia 26 de setembro e os candidatos têm até o dia 30 para comprovarem as informações nas instituições. Vale lembrar que o envio dessas documentações pode ser feito de maneira presencial ou online. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. Estudantes que contrataram o financiamento estudantil na Caixa Econômica Federal começaram a poder renegociar as dívidas. O banco lançou o aplicativo Fies Caixa, que vai permitir o refinanciamento das parcelas em atraso com até 99% de desconto. O aplicativo também permite a consulta aos principais dados do contrato e a geração de boletos. Com a plataforma, o estudante vai poder verificar se o contrato está apto para a renegociação, além de simular as opções e aderir às condições mais adequadas ao seu perfil. O aplicativo está disponível para download a partir de quinta-feira para dispositivos móveis do sistema Android e iOS. Segundo a Caixa, mais de 1 milhão de clientes vão consultar os dados, dos quais 1 milhão e 200 deles vão poder renegociar a dívida pelo aplicativo. A renegociação pode ser pedida até o dia 31 de dezembro deste ano e deve seguir as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho, e que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% até 99%, dependendo do tempo de atraso. Estudantes com as parcelas em dia vão poder quitar o saldo restante do financiamento com 12% de desconto. Gabriel Fachola para Correio da Manhã. E olhem só, a alta da inflação nos últimos meses fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2023, enviado nesta quarta-feira ao Congresso, prevê salário mínimo de R$ 1.302. Para 2023, o salário mínimo deve ficar R$ 8,00 mais alto que neste ano. O valor pode ficar ainda maior se a inflação superar a expectativa até o fim do ano e deve chegar até R$ 1.302. Esse é o 4º ano consecutivo em que não há reajuste. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano atual para corrigir o salário mínimo do orçamento seguinte. Larissa Martins para o Jornal Correio da Manhã na TV. A
Até o dia 30 de setembro, o governo do estado do Rio de Janeiro abre inscrições para entidades e pessoas interessadas em integrar os 4 comitês de monitoramento social das concessões dos serviços de água e esgoto. Com exceção dos usuários que devem ser residentes nas áreas de concessão, as vagas são destinadas a entidades que tenham comprovada atuação no setor de saneamento básico. O edital de chamamento com o link de acesso dos decretos de constituição dos comitês e procedimentos de inscrição está disponível no site da Agência Reguladora dos Serviços de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, no endereço www.agenersa.rj.gov.br. O processo de habilitação dos candidatos será coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e a inscrição deverá ser feita presencialmente, com entrega de documentos que comprovem a habilitação. Prevista no contrato de concessão, a publicação dos decretos de criação dos comitês aconteceu no último dia 25 de agosto. Podem participar entidades sociais, grupos de pesquisa acadêmica, agências reguladoras e usuários, além de representantes dos municípios, do Estado, do Judiciário e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Cada interessado deve se inscrever no bloco onde reside ou está localizado seu endereço principal. Caso haja mais de uma inscrição de entidades que atuam no mesmo segmento, caberá aos interessados decidirem entre si quem será o representante titular e o suplente. O governo do estado não terá nenhuma ingerência na escolha dos participantes dos comitês, como forma de garantir total liberdade e transparência. Os integrantes vão elaborar o Estatuto do Comitê de Monitoramento, cuja atividade fiscalizadora se dará, além do contrato de concessão, através do regulamento de serviços das concessionárias. Os grupos têm caráter consultivo, mas suas informações contribuirão para as análises e as tomadas de decisão da Agenersa. O Detran RJ vai realizar no próximo dia 10 de setembro um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem, vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar Pedro II. O mutirão exclusivo vai ser realizado em mais de 120 postos de identificação civil do Detran em todas as regiões do estado do Rio. O atendimento no mutirão do Detran vai ser realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não vai ter necessidade de agendamento. Os serviços oferecidos vão ser a primeira e a segunda vias da identidade. O estudante vai precisar apresentar o comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento para solteiros ou de casamento. A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 46,15. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco. Para obter isenção, os que recebem até um salário mínimo devem apresentar declaração. A carteira de identidade emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. E hoje é dia de giro de esporte. Vamos conversar com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que está ao vivo na nossa redação. Richard, quais são os destaques aí para o fim de semana? Oi, Roberta, vamos falar assim sobre o esporte, tem muita coisa para falar, então vou ser aqui sucinto em relação às informações, viu? A gente começa falando sobre o Flamengo, venceu por 4-0 o Vélez Sarsfield, isso na quarta-feira, o jogo válido pelas Libertadores da América. A gente sabe, futebol é futebol, mas o Flamengo já tem aí uma possibilidade muito grande de chegar à final da Libertadores da América, viu? Vamos falar sobre o US Open também, porque infelizmente a nossa brasileira Bia Haddad perdeu na segunda rodada, está desclassificada do último Grand Slam do ano, infelizmente. Além disso, teve Serena Williams em quadra, viu? Ela jogou com a irmã Venus Williams e também deu adeus ao torneio de duplas. Serena ontem também jogou, enfrentou a Anita Contaviet e venceu por 2-0. Parece que de fato o Serena Williams não quer se aposentar, viu?
Ela, que já está com 40 anos, enfrentou uma adversária 14 anos mais nova, ou seja, com 26 anos, número 2 do mundo, e mesmo assim passou por cima, viu? Além disso, Rafael Nadal também venceu na segunda rodada. Passou dificuldade no primeiro set contra o italiano Fábio Fognini, mas no final, 3-1 para o espanhol Rafael Nadal, que segue vivo aí também no campeonato. Um dos grandes atletas, ídolos de muitos que acompanham o tênis. Vamos falar também sobre a questão agora sobre o Mundial de Vôlei. A seleção brasileira vai enfrentar o Irã na próxima terça-feira, lá na Polônia, às 4 horas da tarde. O sorteio ainda não tinha sido definido, foi definido, então a seleção brasileira vai pegar o Irã. Além disso, voltando para a questão do futebol, o Willian, que jogou no Corinthians, né, e rescindiu o contrato, já tem novo clube, viu? Ele vai jogar no Fulham, da Inglaterra. A gente lembra que o Willian, ele rescindiu esse contrato com a equipe do Corinthians por conta de ameaças de morte vindo das torcidas. Não estava um clima bem agradável para o jogador. Ele que, inclusive, conhece muito bem a Inglaterra, chegou a jogar mais de 7 anos na equipe londrina, do Chelsea, e também na equipe do Arsenal. Agora foi para a equipe do Fulham. A gente fala também sobre o Campeonato Brasileiro, porque tem rodada agora, viu? A gente começa, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino fora de casa, para trazer aquele balanço ali do início da tabela. O Fluminense vai jogar também, viu? Fora de casa. Esses jogos, na verdade, eles acontecem amanhã. E o Flamengo vai jogar no domingo, 11 horas da manhã, contra a equipe do Ceará. Mas o Flamengo tem a vantagem, joga em casa. Além disso, Botafogo também entra em campo, viu? Vou trazer aqui, ó. O Palmeiras vai jogar contra o Bragantino e o Fluminense joga contra a equipe do Atlético Paranaense, jogo também fora de casa, jogo que pode definir aí essa questão dos 3 primeiros colocados, viu? Aproximar o Flamengo do Palmeiras ou então, quem sabe, o Fluminense. A situação ali está bem exprimida entre os 3 primeiros do campeonato, viu? O Botafogo, como eu comentei, também vai jogar, assim como vai jogar também o Vasco contra o Brusque. Esse jogo também acontece nesse sábado. Esses foram os destaques do esporte de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Então tem muito esporte aí no final de semana, gente. Você vai ver depois do intervalo que a Defesa Civil de Petrópolis retoma emissão de declaração de residência para saque do FGTS por calamidade. E você vai ver também que jardins da Praça da Inconfidência em Petrópolis são adotados por rede de hotéis. Voltamos já. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A Secretaria de Defesa Civil retomou o atendimento essa semana para as vítimas das chuvas de fevereiro e março em Petrópolis, que tiveram a casa atingida e necessitam de documento oficial de comprovação diária para solicitarem o saque calamidade. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis retomou o atendimento para as pessoas que necessitam de documento oficial de comprovação de moradia em área que tenha sido afetada pelas chuvas de fevereiro e março no 1º e 2º distritos. A iniciativa é voltada para a população que deseja solicitar o saque do Fundo Garantia do Tempo de Serviço por Calamidade, que voltou a ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 20 de outubro. Como houve a extensão e uma mudança no entendimento de qual era o marco temporal da decretação da situação de emergência, a Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público Federal, entenderam que é possível uma extensão do prazo de saque calamidade. Então, a Defesa Civil, buscando ajudar a população que tem uma dificuldade ainda,
porque perdeu os comprovantes, enfim, elas podem buscar a Defesa Civil e aí quem perdeu totalmente a sua documentação ou tiver a sua casa totalmente afetada, a gente consegue levantar no sistema a possibilidade de dar uma declaração para que essa pessoa retire, né, e dê entrada com essa declaração na Caixa Econômica Federal o seu saque em calamidade. Segundo a Defesa Civil, a estimativa é de que 7.000 casas foram atingidas nas chuvas deste ano. A Secretaria está em processo de reavaliação dos imóveis, sendo comprovado que os locais são seguros, equipes vão desinterditar para que os moradores possam retornar às casas. Para solicitar o saque do FGTS, é necessário ir na agência da Caixa, possuir saldo positivo na conta e não ter solicitado a retirada de valores pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220. Entre os documentos necessários para fazer a solicitação estão carteira de identidade, certidão de casamento ou escritura pública de união estável e comprovante de residência em nome do solicitante. Já os documentos necessários para a solicitação da declaração de residência na Defesa Civil são carteira de identidade, comprovantes de contas de luz, água e telefone dos últimos 3 meses, registro de ocorrência, caso possua. O atendimento para o requerimento da declaração do comprovante de residência é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na sede da Defesa Civil, em Petrópolis. E a Secretaria de Educação de Teresópolis divulga no próximo dia 5 de setembro a terceira listagem dos alunos contemplados com vaga em creches, escolas ou centros municipais de educação infantil para as turmas de berçário, maternal e jardim. A lista poderá ser consultada no site oficial da Educação e as matrículas para as vagas disponibilizadas depois da confirmação da terceira chamada serão realizadas na unidade indicada até o dia 16 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 12 horas. No ato da matrícula, o responsável legal da criança deverá apresentar, além dos seus documentos, os da criança, um laudo médico no caso dos estudantes portadores de necessidades especiais, e cópia de documento que comprove o local de moradia, que foi informado na pré-matrícula. Caso não haja o cumprimento desta obrigação ou se verifique a falta de veracidade das informações declaradas no ato da pré-matrícula, a vaga será disponibilizada para outro estudante. Os endereços das unidades escolares podem ser consultados em educação.teresópolis.rj.gov.br/enderecos-e-informações. E olha, uma rede de hotéis foi a primeira empresa a adotar um espaço público em Petrópolis. No projeto Jardins Imperiais, a Praça da Inconfidência, espaço emblemático na história e cultura da cidade, que foi inaugurada há 91 anos, é o espaço contemplado dessa vez. Na Praça da Inconfidência estão 2 das construções históricas e tombadas, que são a Igreja do Rosário, inaugurada há 139 anos, e o Mercado Municipal, que completou 118 anos. O complexo arquitetônico é ordenado pela praça, que agora vai ter a manutenção feita pela rede que administra o Grão-Pará, hotel que fica localizado na área e é referência no receptivo do turismo corporativo em Petrópolis. O próprio hotel também está em um prédio centenário, tombado pelo patrimônio histórico e reformado recentemente, funcionando como um hotel 4 estrelas. A ideia principal foi em função do nosso empreendimento que a gente tem aqui em frente à praça, né? Desde que a gente chegou aqui, a gente vem vendo as dificuldades que, principalmente a prefeitura tem na manutenção desses espaços públicos, né? E a gente sempre viu essa necessidade de alguma forma ajudar, né? Porque a gente não vive numa bolha, né? O hotel está ali, ele está em frente à praça e acaba que a praça ela faz parte do produto turístico que é o hotel, né? Os arredores eles fazem parte. Todas as plantas aqui na Praça da Inconfidência são autorizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e foram sugeridas por um botânico da Fundação Oswaldo Cruz. A meta é preservar as características de tombamento da região e do entorno. Um jardineiro já foi contratado e realiza há algumas semanas a limpeza de canteiros e o plantio de espécies.
A manutenção tem o objetivo de ter a praça florida e com plantas saudáveis durante todo o ano. A prefeitura cabe a manutenção de equipamentos urbanos como bancos e lixeiras. A praça, eu acho que ela passa por um processo de revitalização de uma área inteira, né? Os comércios, investimentos que são feitos em volta dela se baseiam muito na utilização da própria praça. Se a praça ela é bem mantida, se é um espaço interessante para a comunidade, acaba que a própria iniciativa privada ela vem a investir nos arredores daquela praça. A iniciativa privada ela acompanha o interesse da comunidade. No projeto Jardins Imperiais, a prefeitura mapeou 31 praças que podem ser adotadas por empresas, sendo 14 só no centro histórico. Os parceiros vão ter incentivos fiscais para se tornarem responsáveis pelas áreas, além de placas indicativas, também autorizadas pelo IPHAN, indicando o patrocínio. Nesta relação, estão áreas como a Praça Visconde de Mauá, da Liberdade, 14 Bis e o Relógio das Flores. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil identificou mais uma das vítimas da tragédia de Petrópolis. Nós falamos sobre isso do nosso jornal, né? O corpo se trata de Pedro Henrique Braga, de 8 anos, que estava em um dos ônibus arrastados pela água. Outras 2 pessoas permanecem desaparecidas. Foram mais de 6 meses de espera. Na última quarta-feira, a Polícia Civil identificou o corpo de Pedro Henrique Braga, de 8 anos. Pedro foi uma das vítimas da maior tragédia ambiental que atingiu a cidade em 15 de fevereiro. O corpo de Pedro foi encontrado em março, no Rio Piabanha. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em março e para a identificação foi utilizado o material genético da mãe. O corpo estava em estado avançado de decomposição, com grande parte esqueletizado, o que, segundo a polícia, dificultou a identificação. O Instituto de Pesquisas e Perícias Genéticas e Forenses ficou responsável pelas análises que identificaram o corpo do menino. 2 vítimas permanecem desaparecidas, sendo Lucas Rufino, de 21 anos, do Morro da Oficina, e Heitor Carlos dos Santos, de 61 anos, que também estava no ônibus arrastado pela correnteza. Abre aqui para mim, por favor, na 2. Nossa, que imagem forte, né? Nossa, essa imagem é muito forte, né? A imagem é mais forte que a foto. Pois é. E, assim, sentimentos nossos aqui do Correio da Manhã para essa mãe, né? Porque foram meses aí de sofrimento, esperando uma identificação, esperando saber se era o filho dela ou se não era, né? A gente fica aqui com todo o pesar para todas as vítimas e familiares. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai falar daquela questão que tá difícil em Petrópolis, gente. Tá muito complicado. Olha só, vamos falar de uma reclamação de uma mãe petropolitana. Sobre o quê? Ônibus precário na cidade imperial. A gente vai voltar a falar com o Richard, porque ele tem mais informações. Richard, o que aconteceu com essa mãe, por favor? Jorge, tá difícil, viu? Primeiro que a gente tira, com essa reclamação que eu vou trazer, fica o relato, fica a reflexão aqui sobre a questão da acessibilidade. Por quê? A Jéssica, ela já foi, inclusive, já trabalhou aqui na TV, ela tem um filho que é portador de deficiência, precisa de cadeira de rodas, e ela precisava sair de casa e vir para o centro histórico. Consequentemente, foi pegar um ônibus. Na hora de pegar o ônibus, o que aconteceu? O ônibus, a parte ali que é destinada para os cadeirantes, não tinha o cinto de segurança. Então, ela precisou, junto com a outra filha, sair do ônibus e esperar outro ônibus. Ela que mora aqui na região do Alto da Serra. Então, fica essa questão, porque gera uma confusão ali no momento, aí porque os outros passageiros começam a reclamar do tempo, da demora, e aí quando vai descer, foi descer com o filho, ele tem 7 anos, foi descer com o filho, não funcionava direito o elevador, então falta de elevador, falta do cinto de segurança. Além disso, a gente já recebeu, inclusive aqui na emissora, a reclamação do Ricardo, que mora no Sargento Boening, e comentou que dos 4 ônibus que fazem a linha da localidade, apenas um funciona o elevador para cadeirante. E que os outros, além de não funcionarem, 2 não estão com o cinto de segurança. Então, por quê? Cadê, de fato, a garantia da acessibilidade, a garantia de ir e vir?
É uma situação difícil, delicada. Essas pessoas elas precisam às vezes ficar horas no ponto de ônibus esperando para pegar um ônibus que de fato funcione. Inclusive, a gente tem um vídeo, um trecho em que a Jéssica gravou para comentar sobre essa situação que ela passou recentemente. Vamos ouvir. Enorme. A falta de acessibilidade, a falta de elevadores funcionando nos ônibus, a falta de cintos de segurança funcionando, porque às vezes o elevador funciona, mas não tem cinto. Está quebrada, trava. Ou diversos outros problemas, sempre tem alguma coisa para limitar. A gente não conseguiu entrar no ônibus. Na verdade, nós entramos, não tinha cinto. E eu desci. E sabe o que me doeu bastante? É claro, o cobrador e o motorista foram apressados, perguntando se eu ia ficar no ônibus ou não. Eu, é claro que eu não ia andar com meu filho solto, correndo risco de voar, né, pela porta. Eu tendo que ficar me segurando e segurando a cadeira de rodas durante o trajeto inteiro até em casa. Então eu falei que eu desceria. E quando eu desci, uma passageira, uma civil, que estava na rua, ela chegou pra mim: ai, que chato, né? Mas sabe de uma coisa? Que bom que aqui na cidade não tem tanto cadeirante assim. Por isso que não funciona o elevador. Não tem tanto cadeirante, então não usa, por isso que não funciona. Difícil, viu? É lamentável ter que ainda ouvir uma situação dessa depois que você passa por uma situação complicada de não conseguir ir para casa. É aquilo, né? É ter empatia com o próximo, de tentar entender o problema do próximo, porque independente se tem muito cadeirante ou se não tem muito cadeirante, o serviço tem que funcionar. E é o que não está acontecendo. Aí fica aqui o nosso questionamento também. O Cetraspetro em relação ao fornecimento desse serviço para a população. Porque mesmo que não tenha muitos cadeirantes, como essa civil comentou no relato da Jéssica, então por que não estão funcionando se já utiliza pouco? Difícil, viu, gente? Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. É um tipo de comentário desnecessário, né? Nossa, é complicado, né? E ainda tem que passar por... Essa mãe ainda tem que passar por isso, né? Por esse tipo de preconceito, né? Complicado, né? Muito. Nossa. Fora os ônibus que quebram, né? Hoje foi Você passou por isso, né, Nossa, Jorge? Complicadíssimo. Região do Quitandinha, abandonado ali o bairro Venezuela, Bolívia, sem ônibus hoje. Nenhum. Zero. Perde o ônibus, não tem mais ônibus para lá. Eram para ter 2 ônibus circulando naquela região, só tem um para começar, né? Ainda não voltaram com 100% da frota. E todos os moradores tiveram que descer do bairro Venezuela e pegar ônibus lá embaixo no Quitandinha. Porque o ônibus quebrou mais uma vez. Então fica todo mundo sem ônibus. Getúlio Vargas, Venezuela, Bolívia, Colômbia, todas aquelas ruas ali, todo mundo tem que descer para pegar ônibus no Quitandinha. Bem complicada a situação. Se tiver chovendo, piora, né, ainda, né? E olhem só, gente, vamos trocar de assunto aqui. A Bauernfest, festa do colono alemão, que acontece todos os anos em Petrópolis, terminou no último fim de semana e o evento foi um dos principais responsáveis por compor a programação cultural do município durante os 17 dias e movimentou a economia do município. Folclóricos e bandas da cultura alemã estiveram no Centro Histórico de Petrópolis para o tradicional desfile de encerramento da Bauernfest. O desfile, com mais de 300 pessoas, foi mais um momento em que os organizadores puderam expor as músicas e os costumes alemães, que estão entre os principais atrativos, além da culinária que marcam a festa e que faz parte do patrimônio histórico de Petrópolis. Foi realmente emblemático, porque era um dia lindo de sol. A cidade, depois de 160 dias mais ou menos, onde ali era cenário, foi um cenário muito triste, estava linda, majestosa, repleta de turistas, as pessoas felizes, o desfile foi muito bonito. Enfim, eu acho que foi muito importante. Na verdade, tivemos 3 desfiles, o de abertura, o desfile de lanternas e o desfile de fechamento da Bauernfest. O sucesso foi tanto que mais de 64 mil litros de chopp e 5 mil toneladas de salsichão foram consumidos durante os 17 dias de evento. Além dos 976 veículos de turismo
que foram cadastrados nos 3 finais de semana. Foi muito positivo. Primeiramente porque depois de quase 3 anos, né, com os problemas advindos da pandemia, era muito importante a realização da Banifest para a economia, né? De acordo com os dados do Disque Turismo, a média de ocupação hoteleira ficou em 85,82%. Nos hotéis do primeiro distrito e arredores, a taxa foi de 88,83%. Durante os 17 dias de festa, foram mais de 200 atrações culturais. Agora, a preparação são para os próximos eventos deste ano. Estaremos trabalhando a Banifest 2023 a partir de agora, com um grupo de trabalho que já está pensando na Banifest do ano que vem, que será já tão boa quanto foi e certamente melhoraremos ainda mais. Então a expectativa é muito boa e já estamos preparando a Serra Serata, o Buncaçai e o Natal. É isso aí. Gente, vamos para a previsão do tempo agora. Exatamente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a sexta-feira em Nova Friburgo vai ser de céu limpo. O município registrará ainda uma elevação na temperatura ao longo do dia, com mínima de 8 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Céu com poucas nuvens de manhã e à tarde, e à noite o céu estará limpo. Os ventos serão moderados no período da manhã e tarde. As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu com poucas nuvens durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, o céu também estará limpo durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Já em Pátio do Alferes, a previsão é de céu com poucas nuvens ao longo da manhã e tarde. Na parte da noite, o céu estará limpo. A previsão é de ventos moderados. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a previsão também é de céu com poucas nuvens, na manhã e tarde. E à noite, o céu estará limpo. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 29 graus. Para as cidades em que há previsão de ventos moderados, é importante dizer que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. E chegou a hora da Agenda Cultural. Hoje é dia de agenda cultural e preparamos uma programação recheada para vocês. No sábado, o grupo MPB4 vai se apresentar no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, depois de 12 anos sem se apresentar na cidade imperial. O reencontro do grupo com o público petropolitano promete muitas emoções. O show começa às 8 horas da noite. Os ingressos podem ser comprados no site Ingresso Digital. Se levar 1 quilo de alimento, tem direito a desconto. Em Teresópolis, no domingo, às 3 horas, o projeto Música na Matriz apresenta o grupo de chorinho Galo Preto na Matriz de Santa Teresa. O grupo é uma referência no cenário da música moderna instrumental. Para quem já quer se programar, a segunda edição do Samba Itaipava está cada vez mais perto. No dia 22 de outubro, é a vez de Sorriso Maroto e Ludmilla tomarem conta de Itaipava com muito samba, pagode e funk. O grupo de samba e pagode, os Moleques, também vai fazer parte da noite. E você já pode garantir o seu ingresso pelo site bilheteriadigital.com. Em Nova Friburgo, no dia 5, acontece a exposição comemorativa ao bicentenário da independência do Brasil, a partir das 4 horas da tarde. Vai ter muita arte e desenho de patrimônios da cidade. A visitação é aberta ao público. Uma outra opção também em Petrópolis é o ateliê brincante para crianças de 3 a 12 anos de idade. O evento é uma chamada para a chegada da primavera. Vai ter pintura, dobradura, contação de história, brincadeiras e muito mais. O endereço é Estrada União Indústria, número 3031, em Correias, de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde.
Também em Teresópolis acontece o evento Inverno Tô no Rio. Hoje, às 7 horas da noite, vai ter o grupo Ultravolt. No sábado, às 4 horas, tem Caroline Rezende. E no domingo, às 4 horas da tarde, tem Tia May Band. O local é Praça Olímpica, na Várzea. Uma outra opção também em Nova Friburgo é a banda Fundação Brasileira Açores de Portugal, que vai se apresentar no domingo às 5 horas da tarde na Estação Livre, no centro. Os músicos portugueses farão uma série de apresentações na cidade, juntamente com a Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. A nossa agenda cultural fica por aqui e desejamos a todos uma ótima programação. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até segunda, 7h30, ao vivo. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.